Uma menina vive isolada em uma mansão, marcada por cicatrizes e silêncio. A nova funcionária percebe que algo naquela casa não faz sentido. Com o tempo, descobre segredos sombrios escondidos por trás das aparências. E quando a verdade explode, ninguém escapa das consequências. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A mansão dos Albuquerque era o orgulho do bairro Jardins, em São Paulo. Imponente com seus 3 andares de arquitetura moderna e jardins meticulosamente cuidados, escondia atrás de suas paredes de vidro e concreto segredos que nenhuma fachada conseguiria disfarçar. No 3º andar, isolada do mundo há 3 anos, vivia Sofia, uma menina de 10 anos cujo rosto carregava as marcas de um terrível incêndio. As cicatrizes em sua face direita não eram, porém, tão profundas quanto as que guardava em seu coração. O silêncio era uma presença constante no quarto cor-de-rosa, um espaço que mais parecia um museu de lembranças do que o refúgio de uma criança. Desde o acidente que consumiu parte da mansão e levou sua mãe, Clarice, a um estado vegetativo em uma clínica particular, Sofia raramente saía daquele ambiente. Os brinquedos caros e intocados se acumulavam em prateleiras, presentes de um pai ausente que tentava compensar com objetos o vazio deixado pela distância emocional. Ricardo Albuquerque, um dos empresários mais influentes do país no ramo farmacêutico, havia se transformado em uma sombra de si mesmo. Mergulhava em reuniões intermináveis e viagens de negócios, fugindo do fantasma do que um dia foi sua família. Em sua ausência, quem comandava a casa era Débora Mendonça, a atual noiva, uma ex-modelo de 30 e poucos anos, cuja beleza esculpida por cirurgias plásticas escondia uma frieza calculista. "Sofia, querida, o jantar está servido", anunciou Débora, batendo levemente na porta sem realmente esperar uma resposta. A menina permaneceu sentada junto à janela, observando a cidade que pulsava lá fora, tão distante quanto as estrelas. Seus dedos pequenos e pálidos tocavam distraidamente as cicatrizes no rosto. "Não estou com fome", respondeu, sem desviar o olhar da paisagem urbana. Débora suspirou, um suspiro ensaiado que demonstrava mais impaciência do que preocupação. Seu pai ligou. Disse que volta da viagem no domingo. Pediu para lembrá-la sobre os remédios. A menção a Ricardo fez Sofia virar levemente o rosto. 3 anos de tratamentos, cirurgias e terapias não haviam sido suficientes para que o pai conseguisse olhá-la sem desviar o olhar, como se nela visse não apenas as cicatrizes, mas a culpa que carregava. A mansão, reconstruída após o incêndio, mantinha o mesmo layout, com exceção da ala leste, onde ficava o antigo laboratório de Clarice. Aquela área permanecia fechada, selada como uma cápsula do tempo. Ricardo jamais permitira sua reconstrução, como se quisesse encapsular a tragédia naquele espaço. Na manhã seguinte, o som de movimentação no corredor despertou a curiosidade de Sofia. Vozes diferentes, uma delas desconhecida, ecoavam pelo espaço geralmente silencioso. "A senhora ficará responsável pela limpeza dos quartos e auxílio nas refeições. A menina raramente sai do quarto, então não se preocupe muito com ela", dizia Carmen, a governanta, com seu típico tom autoritário. "Entendo, senhora. Farei o meu melhor", respondeu uma voz calma e melodiosa, com sotaque nordestino. Sofia entreabriu a porta e espiou para o corredor. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos cacheados presos em um coque simples e pele morena, ouvia atentamente as instruções da governanta. Havia algo em seu olhar, uma mistura de dignidade e compaixão que imediatamente chamou a atenção da menina. "Esta é Dona Iracema Oliveira, a nova funcionária", apresentou Carmen quando notou Sofia parcialmente escondida. "E esta é Sofia Albuquerque, a filha do patrão." Iracema sorriu gentilmente, sem demonstrar surpresa ou pena ao ver as cicatrizes da menina. "Muito prazer, Sofia. Pode me chamar de Sema, se preferir." Havia algo diferente naquela mulher. Não era apenas a falta de pena em seu olhar, mas uma espécie de reconhecimento, como se entendesse a dor, além das marcas visíveis. Durante as semanas seguintes, Sofia observava secretamente Iracema, enquanto ela limpava os cômodos próximos.
A funcionária cantarolava baixinho canções de sua terra natal, a Bahia, e por vezes contava histórias em voz alta, como se soubesse que estava sendo observada. Falava sobre o mar de Salvador, sobre as lendas do sertão e sobre a força das mulheres de sua família. Certo dia, quando Sofia folheava um livro antigo de contos, deixou-o cair no momento em que Iracema passava pelo corredor. A funcionária recolheu o objeto e, em vez de simplesmente devolvê-lo, sentou-se no chão do corredor. Esse era meu favorito quando minha filha era pequena, comentou apontando para a ilustração de uma sereia. Ela dizia que um dia nadaria tão fundo quanto elas. Você tem uma filha? Perguntou Sofia, a primeira pergunta direta que fazia a alguém em meses. Um véu de tristeza passou pelo rosto de Iracema, tão rápido que quase não foi notado. Tenho. Seu nome é Júlia. Ela está longe agora. Aquela resposta, carregada de significados não ditos, criou um elo invisível entre as duas. Sofia se aproximou e sentou-se também no chão, quebrando a barreira física que mantinha com o mundo. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, Sofia sonhou com o incêndio. Fragmentos confusos surgiam em sua mente. Sua mãe gritando que algo não era seguro, o calor das chamas lambendo os corredores e braços fortes carregando-a para longe da fumaça. Acordou assustada, suando frio, tentando juntar os pedaços daquela memória incompleta. Débora, percebendo a aproximação entre a funcionária e a enteada, começou a demonstrar insatisfação. Em uma tarde, enquanto Ricardo participava de uma videoconferência em seu escritório, ela entrou sorrateiramente. Querido, notei que Sofia está muito apegada à nova funcionária, comentou, ajustando a postura para parecer preocupada. Acho que não é saudável. A menina precisa de amigos da idade dela, não de uma empregada. Ricardo, sem desviar os olhos da tela do computador, murmurou algo inaudível. Débora interpretou como concordância e continuou. Estive pensando, talvez seja hora de considerar aquele colégio interno em Campos do Jordão. O ambiente seria ótimo para sua recuperação, longe de lembranças dolorosas. O empresário finalmente ergueu o olhar cansado. Sofia já passou por muitos traumas, Débora. Não sei se separar-se deste ambiente familiar seria benéfico agora. Familiar? Débora deixou escapar uma risada amarga. Ela vive trancada naquele quarto. Nunca superará o trauma se continuar assim. Além disso, a Fundação precisa de você presente. E com Sofia aqui, a Fundação Clarice Albuquerque, criada após o acidente para pesquisar novos tratamentos para pacientes em estado vegetativo, era o projeto que consumia qualquer tempo livre de Ricardo. Era também sua forma de expiar a culpa pelo acidente que vitimara a esposa e marcara a filha. Vou pensar no assunto, respondeu ele encerrando a conversa. Na manhã seguinte, enquanto Iracema arrumava o quarto de Sofia, a menina notou algo que não havia percebido antes. Uma pequena cicatriz na base do pescoço da funcionária, parcialmente coberta pelo uniforme. Você também se queimou? Perguntou, com a franqueza típica das crianças. Iracema congelou por um instante, sua mão instintivamente cobrindo a marca. Sim, há muito tempo. O fogo deixa marcas em todos nós, de uma forma ou de outra. Respondeu com um olhar distante. Mas são as cicatrizes invisíveis as que mais doem, não é mesmo? Sofia assentiu, sentindo-se compreendida como nunca antes. Pela primeira vez desde o acidente, encontrara alguém que parecia ver além das marcas em seu rosto, alguém que enxergava a menina escondida atrás das cicatrizes. Sabe, Sofia, continuou Iracema dobrando cuidadosamente uma blusa. No Nordeste temos um ditado. O que o fogo não queima, o vento não leva. Significa que há coisas que nem mesmo as maiores tragédias conseguem destruir. A verdade é uma delas. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente da menina, como um enigma a ser decifrado. Que verdades o fogo não havia conseguido consumir? E por que sentia que Iracema sabia mais sobre aquela noite do que aparentava? No final daquele dia, Sofia observou pela janela enquanto Iracema deixava a mansão. A funcionária parou por um momento no portão, olhou para cima, diretamente para a janela de Sofia, e fez um pequeno aceno. Um gesto simples, que carregava uma promessa silenciosa. Você não está mais sozinha.
A menina retribuiu o aceno, sentindo pela primeira vez em 3 anos que talvez houvesse um caminho para fora daquele silêncio que a aprisionava. Um caminho que começava com a confiança em alguém que, como ela, carregava cicatrizes visíveis e invisíveis. Do outro lado do corredor, Débora observava a cena com olhos calculistas. Pegou o celular e discou rapidamente um número. "Preciso que você investigue alguém para mim", disse em voz baixa. "Iracema Oliveira. Há algo nessa mulher que não me parece certo, e precisamos agir rápido." Os dias na mansão dos Albuquerque começaram a ganhar um novo ritmo. Sofia, aos poucos, permitia que Iracema entrasse não apenas em seu quarto, mas em seu mundo solitário. A funcionária trazia consigo não apenas produtos de limpeza, mas histórias e uma presença acolhedora que a menina não experimentava desde que sua mãe fora internada. Numa tarde chuvosa de junho, enquanto o céu de São Paulo se tornava uma tela cinzenta, as duas estavam sentadas no tapete do quarto. Iracema ensinava Sofia a fazer pequenas bonecas de pano, uma tradição que aprendera com sua avó na Bahia. "Minha avó Dulce dizia que cada boneca carrega um pedacinho da alma de quem a faz", explicou Iracema, guiando as mãos pequenas de Sofia pelos pontos simples. "Veja, esta será sua guardiã de sonhos." Sofia observava atentamente os dedos habilidosos da mulher, que transformavam retalhos em arte. "Você fazia bonecas com sua filha também?" perguntou ainda cautelosa ao mencionar Júlia, nome que havia percebido ser um território delicado. Iracema sorriu, um sorriso que não alcançava completamente seus olhos. "Sim, fazíamos. Júlia tinha um talento especial, sabe? Ela conseguia dar vida a cada boneca. Depois começou a se interessar por ciência, por laboratórios." Sua voz falhou por um instante. "Mas nunca deixou de guardar as bonecas que fizemos juntas." Um trovão ecoou ao longe, fazendo Sofia se encolher instintivamente. Iracema notou o gesto e, sem perguntar, aproximou-se um pouco mais, oferecendo segurança silenciosa. "O barulho me lembra do incêndio", confessou Sofia, surpreendendo a si mesma com a franqueza. "Às vezes sonho com aquela noite, mas é tudo confuso, pedaços que não se encaixam." Iracema colocou gentilmente uma mecha de cabelo atrás da orelha da menina. "A mente tem seu próprio tempo para organizar lembranças difíceis, meu bem. Não force. Quando estiver pronta, as peças se encaixarão." Havia algo no olhar de Iracema, uma certeza enigmática, que fez Sofia se perguntar mais uma vez quanto aquela mulher realmente sabia sobre o incêndio que mudara sua vida. Na sala principal da mansão, Ricardo e Débora recebiam o Dr. Fernando Menezes, neurologista responsável pelo caso de Clarice. "O quadro permanece estável, Sr. Albuquerque", explicava o médico folheando um relatório. "Os últimos exames mostram pequenas respostas a estímulos, mas nada conclusivo." Ricardo esfregava o rosto, visivelmente cansado. 3 anos, doutor. 3 anos sem mudanças significativas." "A ciência avança, senhor. Os tratamentos experimentais da Fundação mostram resultados promissores em casos semelhantes. Não podemos perder a esperança." Débora, sentada elegantemente numa poltrona de couro italiano, interviu. "Mas certamente há um limite, não é, doutor? Até quando manter..." Ela buscou a palavra certa. "Até quando manter essa situação é benéfico para todos?" O médico lançou-lhe um olhar severo. "Senhora Mendonça, enquanto houver atividade cerebral e a família desejar continuar o tratamento, nosso dever é prosseguir." A discussão foi interrompida pelo barulho de algo caindo no andar de cima. Ricardo levantou-se automaticamente. "Sofia", murmurou subindo rapidamente as escadas. Encontrou a filha sentada no chão do corredor, com vários livros espalhados ao seu redor. Iracema estava ajoelhada, ajudando-a a recolher o material. "O que aconteceu aqui?" perguntou, tentando manter o tom neutro, mas deixando transparecer a tensão. "Perdão, senhor", respondeu Iracema prontamente. "A menina queria alguns livros da biblioteca e eu estava ajudando a carregá-los." Sofia, que raramente dirigia a palavra ao pai, surpreendeu a todos. "São livros de mamãe. Sobre botânica." Queria ver as anotações dela. Ricardo observou os volumes antigos, reconhecendo a caligrafia delicada de Clarice nas margens. Clarice Albuquerque havia sido uma respeitada pesquisadora antes do acidente.
especializada no desenvolvimento de medicamentos derivados de plantas da Amazônia. Clarice sempre foi meticulosa em suas anotações, comentou com um sorriso melancólico, abaixando-se pela primeira vez em muito tempo ao nível da filha. Ela ficaria feliz em saber que você se interessa pelo trabalho dela. Por um breve momento, pai e filha compartilharam um olhar de reconhecimento mútuo. Iracema observava discretamente, percebendo a importância daquele pequeno milagre. Tenho uma reunião agora, mas... Ricardo parecia buscar palavras. Talvez possamos jantar juntos hoje. Os três. Ele incluiu Débora, que assistia à cena do topo da escada, com expressão indecifrável. Sofia apenas assentiu, surpresa com o convite. À noite, o jantar foi uma experiência estranha para todos. A grande mesa de carvalho, normalmente ocupada apenas parcialmente, recebeu os três em um silêncio constrangedor. Ricardo tentava iniciar conversas. Débora respondia com monossílabos, e Sofia observava os dois como quem assiste a um filme estrangeiro sem legendas. Pensei em visitar sua mãe no domingo, disse Ricardo, quebrando mais um longo silêncio. Gostaria de vir comigo? Sofia ergueu os olhos do prato genuinamente surpresa. Fazia meses desde sua última visita à clínica. As visitas haviam se tornado cada vez menos frequentes, pois ver a mãe imóvel, conectada a aparelhos, era doloroso demais. Posso levar uma das bonecas que fiz com Iracema? Perguntou hesitante. Antes que Ricardo respondesse, Débora interveio. Sofia, querida, não acho apropriado levar brinquedos de pano para uma clínica. Questão de higiene, entende? A menina baixou o olhar novamente, sentindo-se repreendida. Ricardo, porém, surpreendeu a noiva. Acho que seria um presente perfeito. Clarice adoraria. Débora ajeitou-se na cadeira, desconfortável com a contrariedade. A propósito, Ricardo, mudou de assunto, precisamos discutir essa nova funcionária. Há algo nela que não me inspira confiança. Sofia apertou o garfo com força, subitamente alerta. O que quer dizer? Perguntou Ricardo, servindo-se de mais vinho. Perguntei à agência sobre seu histórico e há lacunas, onde trabalhou nos últimos anos. Referências inconsistentes. Débora tomou um gole de água, calculando suas próximas palavras. Considerando tudo o que passamos, não podemos ser cuidadosos demais com quem trazemos para dentro de casa. Ricardo encarou a noiva por alguns segundos. Carmen nunca relatou problemas. Pelo contrário, parece que Sofia finalmente está se abrindo um pouco. Não vejo razão para preocupação. A conversa foi interrompida quando Sofia abruptamente pediu licença para se retirar. A menina subiu as escadas com pressa, como quem foge de um incêndio invisível. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Sofia foi despertada por um som estranho. Parecia um choro abafado, vindo do quarto dos funcionários no anexo da casa. Seguindo o instinto, a menina desceu silenciosamente as escadas de serviço até chegar ao corredor que levava aos aposentos da equipe. Parou em frente à porta de Iracema e ouviu claramente. Perdão, Júlia, perdão, murmurava a mulher em meio a soluços. Sofia hesitou, sua mão pequena pousada na maçaneta. Decidiu não entrar, mas aquelas palavras atormentadas confirmavam suas suspeitas. Iracema carregava uma dor profunda relacionada à filha. Uma dor que, de alguma forma, parecia conectada à sua própria história. No dia seguinte, Iracema apareceu com olheiras profundas, mas o mesmo sorriso gentil de sempre. Enquanto arrumava a cama de Sofia, notou um desenho sobre a escrivaninha. Uma mulher e uma menina de mãos dadas, com chamas ao fundo. É bonito, comentou estudando o desenho com atenção. Sonhei de novo com o incêndio, explicou Sofia. Mas desta vez, havia alguém me carregando para fora. Não era meu pai, era uma mulher. Iracema pegou o desenho com mãos levemente trêmulas. As memórias são estranhas, não é? Às vezes precisamos de tempo para enxergar o que sempre esteve lá. Sema, Sofia raramente usava o apelido. Você já esteve aqui antes, não é? Antes de ser contratada como faxineira. A pergunta direta fez Iracema paralisar. Antes que pudesse responder, foram interrompidas por Débora, que entrou no quarto sem bater. Sofia, seu pai precisa falar com você, anunciou lançando um olhar desconfiado para Iracema. E você, quando terminar aqui,
Carmen quer vê-la na lavanderia. Quando a menina saiu, Débora fechou a porta e aproximou-se da funcionária com postura intimidadora. Não sei que jogo está jogando, mas sugiro que mantenha distância da menina. Seu trabalho é limpar a casa, não criar laços. Iracema manteve a postura digna, enfrentando o olhar da outra mulher. Com todo respeito, senhora, Sofia precisa de afeto, alguém que enxergue além das cicatrizes. Escute bem. Débora baixou o tom, aproximando-se ainda mais. Conheço seu tipo. Acha que pode se aproximar da família, ganhar confiança e depois, quem sabe, um emprego melhor? Dinheiro? Não vou permitir. A senhora me julga por sua própria régua, respondeu Iracema, sem desviar o olhar. Meu único interesse é o bem-estar da menina. Um brilho perigoso passou pelos olhos de Débora. Você não sabe com quem está lidando. Se continuar assim, garanto que sua estadia nesta casa será muito breve. Na biblioteca, Ricardo explicava para Sofia sobre uma viagem de negócios inesperada. Surgiu um problema com nossos investidores em Manaus. Preciso resolver pessoalmente, dizia ele, arrumando papéis em sua pasta. Voltarei em uma semana. Enquanto isso, Débora cuidará de tudo. Sofia assentiu em silêncio, acostumada às ausências do pai. A notícia que realmente a afetava era a impossibilidade da visita prometida à mãe. Podemos ir quando eu voltar, prometeu Ricardo, percebendo a decepção no olhar da filha. Papai, Sofia reuniu coragem. Você se lembra quem me tirou do incêndio? A pergunta pareceu atingir Ricardo como um golpe físico. Ele pousou os documentos e encarou a filha com intensidade. Por que pergunta isso agora? Tenho sonhado. Lembranças voltando. Ricardo respirou fundo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Eu não estava em casa naquela noite, Sofia. Quando cheguei, os bombeiros já haviam controlado o fogo. Você estava na ambulância, inconsciente. Sua mãe... Ele engoliu em seco. Sua mãe já havia sido levada ao hospital. Mas quem me tirou do laboratório? Insistiu Sofia. Os relatórios indicam que foi um dos bombeiros, respondeu Ricardo, evitando seu olhar. Por que isso importa agora? O importante é que você sobreviveu. Sofia percebeu a evasiva na resposta do pai, mas decidiu não insistir. Algo lhe dizia que a verdade estava mais próxima do que imaginava, escondida nas entrelinhas dos silêncios daquela casa. Enquanto isso, no escritório de advocacia no centro de São Paulo, Débora conversava discretamente com Paulo Mendes, seu advogado particular. Quero tudo sobre essa mulher, exigia, entregando um papel com o nome completo de Iracema. Histórico, familiares, especialmente sobre a filha. Algum motivo específico para essa investigação? Perguntou o advogado, sempre cauteloso. Débora ajustou a pulseira de diamantes em seu pulso. Proteção de interesses, Paulo. Essa mulher pode comprometer tudo pelo que trabalhei até aqui. Naquela noite, enquanto a chuva castigava São Paulo, Sofia encontrou algo inesperado sob sua porta. Um pequeno embrulho contendo uma boneca de pano finalizada, com um rosto que lembrava vagamente o seu, cicatrizes e tudo. Junto havia um bilhete com a caligrafia de Iracema. Algumas cicatrizes nos tornam mais fortes, algumas verdades também. A menina abraçou a boneca contra o peito, sentindo que estava cada vez mais próxima de descobrir a verdade que o fogo não conseguira consumir. No quarto de Iracema, a funcionária observava uma fotografia antiga. Duas mulheres sorridentes em um laboratório, vestindo jalecos brancos. Uma era Clarice Albuquerque, a outra, uma jovem de cabelos cacheados que compartilhava os mesmos olhos de Iracema. No verso, uma data e uma frase escrita à mão. Para Júlia e Iracema, porque a verdade sempre vem à tona. Com carinho, Clarice. A ausência de Ricardo tornou a mansão dos Albuquerque ainda mais fria. Com ele longe, Débora assumiu o comando com uma autoridade que beirava a tirania. As regras para Sofia tornaram-se mais rígidas. Horários específicos para refeições, limitação do tempo com Iracema e a proibição de entrar em certos cômodos da casa, especialmente a ala leste, onde ficava o antigo laboratório de sua mãe. É para o seu próprio bem, querida, justificava Débora, ajustando os brincos de esmeralda enquanto falava com Sofia durante o café da manhã. Seu pai e eu estamos preocupados com seu isolamento. Já marcamos uma visita ao Colégio Santa Clara em Campos do Jordão. É um lugar maravilhoso,
com terapeutas especializados e crianças que passaram por situações semelhantes. Sofia manteve os olhos fixos na xícara de chocolate, seu refúgio silencioso. Papai concordou com isso? Perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Claro, meu bem. Foi ideia dele, na verdade, mentiu Débora com um sorriso ensaiado. Ele sente que precisa se dedicar integralmente à fundação agora, com os novos avanços no tratamento de sua mãe. A menção a novos tratamentos capturou a atenção de Sofia. Que avanços? Ele não me falou nada. Débora hesitou, percebendo que havia dito mais do que pretendia. São apenas testes preliminares, nada garantido. Ricardo não quis criar expectativas. Ela consultou o relógio de pulso. Agora tenho que ir. Reunião com os investidores da fundação. Carmen ficará de olho em você. Assim que Débora saiu, Sofia subiu rapidamente para seu quarto. Pela janela, observou o carro de luxo da madrasta desaparecendo pelos portões da mansão. Era o momento que esperava. No corredor de serviço, encontrou Iracema carregando toalhas limpas. Preciso da sua ajuda, disse Sofia sem rodeios. Quero entrar no antigo laboratório da minha mãe. Iracema paralisou, o rosto repentinamente pálido. Sofia, aquela área está interditada há anos. Seu pai proibiu expressamente. Por favor, implorou a menina. Estou tendo mais lembranças. Sonhei com mamãe gritando sobre algo não ser seguro. E tinha um caderno vermelho que ela sempre carregava. Preciso encontrá-lo. Iracema pousou as toalhas sobre uma mesa próxima e se ajoelhou para ficar na altura da menina. Sofia, algumas verdades vêm no momento certo. Forçar a memória ou buscar respostas antes da hora pode ser perigoso. Você sabe de alguma coisa, não sabe? Sofia encarou a funcionária intensamente. Tem algo a ver com sua filha, Júlia. Ouvi você chorando, pedindo perdão a ela. A dor nos olhos de Iracema foi tão profunda que Sofia quase se arrependeu da confrontação. A mulher respirou fundo antes de responder. Há coisas que não posso explicar agora, mas prometo que tudo fará sentido em breve. Confie em mim. Como posso confiar se todos mentem? Rebateu Sofia, com uma maturidade que não combinava com seus 10 anos. Papai evita falar do incêndio. Débora quer me mandar para longe e agora você também esconde coisas de mim. Iracema hesitou, o conflito evidente em seu rosto. Finalmente tomou uma decisão. Esta noite, quando todos dormirem, nos encontramos aqui. Ela apertou gentilmente o ombro da menina. Mas prometa que, não importa o que encontremos, você seguirá minhas instruções. Sofia assentiu, sentindo pela primeira vez que estava próxima de descobrir a verdade sobre o incêndio que mudara sua vida. Enquanto isso, no escritório da Fundação Clarice Albuquerque, Débora reunia-se com o Dr. Fernando Menezes e Paulo Mendes, seu advogado. Os resultados do tratamento experimental estão sendo promissores, explicava o médico, analisando gráficos em seu tablet. A resposta cerebral da senhora Albuquerque aos estímulos aumentou significativamente nas últimas semanas. Isso significa que ela pode acordar? Perguntou Débora, mal conseguindo disfarçar a preocupação em sua voz. Não podemos prever com certeza, mas há uma possibilidade real de melhora no quadro, respondeu o médico. O método que ela mesma desenvolveu antes do acidente está se provando revolucionário. Paulo Mendes interveio, ajustando os óculos de armação grossa. Isso não altera nossos planos, Débora. O controle acionário da empresa permanece com Ricardo, e pelo contrato de casamento, você terá participação significativa assim que oficializarem a união. Débora levantou-se, caminhando até a janela que oferecia vista para o skyline paulistano. Não é tão simples. Se Clarice recuperar a consciência, tudo muda. A patente do tratamento, a guarda de Sofia, o controle da fundação. Acha que ela se lembraria? Perguntou Paulo, trocando olhares significativos com o médico. Do incêndio, quero dizer. Não sabemos, respondeu Fernando, visivelmente desconfortável com o rumo da conversa. Lesões cerebrais costumam afetar a memória, mas como médico, devo dizer que minha única preocupação é o bem-estar da paciente. Débora sorriu friamente. Claro, doutor. É a prioridade de todos nós. De volta à mansão,
O sol começava a se pôr quando Sofia percebeu uma movimentação incomum. Do seu esconderijo favorito na escada de serviço, observou Carmen recebendo duas mulheres elegantes que carregavam maletas de maquiagem e roupas. A senhora Mendonça pediu que tudo esteja pronto antes das 8, instruía a governanta. Ela quer fazer uma surpresa para o noivado. Sofia sentiu um aperto no peito. Noivado. Seu pai estava em Manaus. Como poderia haver uma festa de noivado? A menos que suas suspeitas confirmaram-se horas depois, quando viu Débora recebendo os primeiros convidados no salão principal. A mansão, normalmente silenciosa, enchia-se de risadas e música. Sofia permaneceu invisível no alto da escada, observando a transformação daquele espaço que um dia fora o lar feliz de sua família. O telefone tocou e Carmen atendeu rapidamente. Mansão Albuquerque. Uma pausa. Sim, senhor. A festa já começou. A senhora Mendonça disse que o senhor autorizou mesmo à distância. Outra pausa. Compreendo. Avisarei a ela. Sofia percebeu pela expressão da governanta que seu pai havia sido pego de surpresa pela festa. Mais uma mentira de Débora. Quando a noite chegou ao seu ápice, com dezenas de convidados lotando o salão, Sofia aproveitou a distração para se encontrar com Iracema no corredor combinado. Temos pouco tempo, sussurrou a funcionária, vestida com roupas escuras em vez do uniforme habitual. Com a festa, a segurança está focada nos convidados. As duas seguiram silenciosamente pelos corredores menos utilizados da mansão até chegarem à porta selada da ala leste. Uma faixa amarela com os dizeres "Área interditada" ainda cruzava a entrada, embora estivesse desbotada pelo tempo. Como vamos entrar? Perguntou Sofia, olhando para a fechadura aparentemente intransponível. Iracema retirou do bolso um molho de chaves antigas. Sua mãe confiou isto a Júlia, explicou selecionando uma chave específica, e Júlia a mim. A porta abriu com um rangido, revelando um corredor escuro e empoeirado. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar, mesmo após 3 anos. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha, fragmentos de memória cutucando as bordas de sua consciência. Iracema acendeu uma pequena lanterna, iluminando o caminho. As paredes ainda mostravam marcas de fogo, e pedaços do teto haviam desabado em alguns pontos. O laboratório principal fica no final do corredor, explicou Iracema, sua voz quase reverente. Era lá que sua mãe e Júlia trabalhavam. Júlia trabalhava com minha mãe? Sofia parou, surpresa com a revelação. Sim, Júlia era assistente de pesquisa da doutora Clarice, confirmou Iracema, com orgulho evidente na voz. Minha filha se formou em farmácia, com especialização em fitoterápicos amazônicos. Sua mãe a contratou assim que viu seu trabalho de conclusão de curso. Aquela informação mudava tudo. O laço entre Iracema e sua família era muito mais profundo do que imaginava. O laboratório principal, quando finalmente chegaram, era uma mistura de destruição e preservação. Metade do espaço havia sido consumido pelo fogo, com equipamentos derretidos e prateleiras carbonizadas. A outra metade, porém, permanecia quase intacta, como uma cápsula do tempo paralisada no momento da tragédia. O que estamos procurando exatamente? Perguntou Sofia, sentindo-se sobrecarregada pelas emoções e memórias fragmentadas que o ambiente despertava. O caderno vermelho que você mencionou, respondeu Iracema, dirigindo-se a uma estante parcialmente queimada. Se ainda estiver aqui, estará onde sua mãe costumava guardar seus documentos mais importantes. Enquanto Iracema procurava, Sofia caminhou pelo laboratório, tocando delicadamente os objetos. Tubos de ensaio vazios, microscópios cobertos de poeira, fotografias emolduradas na parede. Uma delas chamou sua atenção. Sua mãe, sorridente, ao lado de uma jovem que se parecia muito com Iracema, ambas segurando um certificado. É Júlia? Perguntou, apontando para a fotografia. Iracema aproximou-se, emocionada. Sim, esse foi o dia em que receberam aprovação para a fase final de testes do medicamento que estavam desenvolvendo. Um momento histórico. Sofia estudou a imagem, notando algo curioso ao fundo. Débora, mais jovem, observando as duas pesquisadoras com uma expressão que não parecia celebratória.
Débora trabalhava aqui também? Ela era representante da empresa farmacêutica que financiava as pesquisas, explicou Iracema, seu tom mudando sutilmente. Mas sua relação com o projeto complicou-se. Antes que pudesse elaborar, o som de vidro quebrando alertou-as. Alguém mais estava no laboratório. Temos que ir, sussurrou Iracema, puxando Sofia para trás de uma bancada. Mas o caderno... protestou a menina. Depois. Agora precisamos sair daqui sem sermos vistas. Agachadas, moveram-se silenciosamente em direção a uma porta lateral. Sofia, porém, não resistiu à tentação de espiar quem havia entrado. Na penumbra, reconheceu o doutor Fernando Menezes, o neurologista de sua mãe, remexendo entre os escombros com urgência. Acompanhando-o estava Paulo Mendes, o advogado que frequentemente visitava Débora. Tem certeza de que ela mencionou este lugar? Perguntou o médico claramente nervoso. Absoluta. Débora disse que Clarice mantinha um registro detalhado de todas as fórmulas aqui. Se ela acordar e lembrar-se de tudo, precisamos ter esse material em mãos. Sofia sentiu Iracema puxá-la firmemente para longe. Conseguiram escapar por uma saída de emergência, chegando a um pequeno jardim interno, agora dominado pelo mato. O que eles estavam procurando? Perguntou Sofia, ofegante. E por que Débora estaria preocupada com minha mãe acordar? Iracema segurou as mãos da menina com firmeza. Sofia, há algo que preciso lhe mostrar. Mas não aqui, não agora. Volte para seu quarto e finja que nunca saiu. Amanhã, no Jardim dos Fundos, perto do Carvalho. Encontre-me lá após o almoço. Mas confia em mim, insistiu Iracema. É sobre o caderno vermelho. Eu o encontrei, mas não é seguro falar sobre isso agora. Sofia assentiu, compreendendo a gravidade da situação. As duas separaram-se, com a menina retornando silenciosamente ao seu quarto, enquanto os sons da festa ainda ecoavam do andar de baixo. Deitada em sua cama, Sofia não conseguia dormir. As descobertas da noite giravam em sua mente. Júlia, a filha de Iracema, trabalhara com sua mãe. Débora tinha alguma conexão com o projeto de pesquisa. Havia pessoas procurando desesperadamente por algo no laboratório queimado. E mais perturbador ainda, por que alguém estaria preocupado com a possibilidade de sua mãe recuperar a consciência? Em seu quarto no anexo dos funcionários, Iracema olhava fixamente para o objeto que havia resgatado do laboratório. Não era o caderno vermelho, mas uma pequena unidade USB escondida dentro de um extintor de incêndio intacto. Nas laterais, as iniciais CA gravadas discretamente. Consegui, Júlia, sussurrou para a fotografia da filha sorridente que mantinha ao lado da cama. Encontrei o que sua madrinha Clarice escondeu. Agora só precisamos da senha. Na suíte principal, Débora recebia os últimos convidados quando seu celular vibrou. A mensagem do Dr. Fernando era direta. Não encontramos nada. O laboratório está completamente destruído. Ela digitou rapidamente. Continue procurando. Deve haver algo. E aumente a sedação dela. Não podemos arriscar. Débora olhou para o reflexo no espelho, ajustando o sorriso perfeito antes de voltar à festa. Seu futuro como senhora. Albuquerque estava próximo demais para permitir que fantasmas do passado o ameaçassem. Enquanto isso, no hospital particular onde Clarice estava internada, os monitores cardíacos registraram uma súbita aceleração. Por um breve momento, quase imperceptível para a enfermeira sonolenta de plantão, os dedos da paciente em coma moveram-se levemente, como quem tenta escrever um segredo há muito tempo silenciado. A manhã seguinte à festa, trouxe uma chuva fina que embaçava as janelas da mansão. Sofia acordou com a sensação de que flutuava entre dois mundos, o da menina ferida que todos viam e o da investigadora que começava a desvendar segredos enterrados nas cinzas do passado. Durante o café da manhã, Débora aparentava cansaço, mas mantinha seu sorriso calculado. A festa foi um sucesso absoluto, querida. Todos perguntaram por você. Mentiu, mexendo distraidamente o café. Seu pai ligou. Chega hoje à noite. Parece que os negócios em Manaus terminaram mais cedo do que o esperado. Sofia mastigou lentamente seu pão, observando a madrasta com novos olhos. Que bom, respondeu simplesmente. Posso visitá-lo na fundação amanhã?
A pergunta aparentemente inocente fez Débora levantar os olhos, subitamente alerta. Por que esse interesse repentino? Ele prometeu que visitaríamos mamãe quando voltasse. Sofia deu de ombros. E fiquei curiosa sobre esses novos tratamentos que você mencionou. Um silêncio tenso formou-se entre as duas. Débora parecia calcular sua resposta. Veremos o que seu pai decide, querida. Ele anda tão ocupado. Consultou o relógio e levantou-se abruptamente. Preciso resolver alguns assuntos. Carmen estará de olho em você. Assim que Débora saiu, Sofia caminhou até a janela, observando o carro da madrasta deixar a propriedade. Consultou o relógio. Ainda faltavam horas para seu encontro com Iracema no jardim. Decidiu usar esse tempo para explorar o quarto do pai, algo que raramente fazia. O cômodo, impecavelmente organizado, mantinha um ar impessoal que refletia o vazio emocional de Ricardo. Na mesa de cabeceira, porém, algo capturou a atenção de Sofia. Uma fotografia dela com a mãe, tirada pouco antes do incêndio. Ao lado, um pequeno chaveiro em formato de peixe dourado. Um presente que ela mesma havia dado ao pai anos atrás e que acreditava ter sido esquecido. A gaveta da mesa estava entreaberta. Dentro, Sofia encontrou um envelope com o timbre do hospital, onde sua mãe estava internada. Abriu-o cautelosamente, revelando um relatório médico datado da semana anterior. Seus olhos percorreram rapidamente o documento, detendo-se em frases como melhora significativa nas respostas neurológicas e possível recuperação da consciência nos próximos meses. Seu coração acelerou. Por que ninguém havia lhe contado sobre isso? Por que Débora insistia em mandá-la para longe justo quando havia esperanças reais para sua mãe? Guardando cuidadosamente o documento, Sofia notou algo mais. Um pequeno cartão com o número de telefone do Dr. Fernando Menezes, o mesmo médico que vira no laboratório destruído na noite anterior. Memorizou o número, sentindo que poderia precisar dele em breve. Ao meio-dia, quando o sol fraco finalmente conseguiu romper as nuvens, Sofia dirigiu-se ao Jardim dos Fundos. O velho carvalho, plantado pelo avô de Sofia décadas antes, oferecia sombra generosa e um esconderijo perfeito. Iracema já a esperava, sentada em um banco de pedra, suas mãos nervosamente apertadas sobre o colo. Você veio, disse a funcionária, um misto de alívio e preocupação em sua voz. Encontrei algo no quarto do meu pai. Sofia foi direto ao ponto, sentando-se ao lado de Iracema. Um relatório médico. Mamãe está melhorando, pode acordar em breve, mas Débora está escondendo isso de mim. Iracema não pareceu surpresa. Suspeitei disso quando ouvi Dr. Fernando falando ao telefone na semana passada. Ele estava no corredor administrativo, achava que estava sozinho. Ela respirou fundo. Sofia, o que vou lhe mostrar pode mudar tudo. Mas você precisa me prometer que será cautelosa. Há pessoas poderosas envolvidas. Da bolsa de pano que carregava, Iracema retirou um pequeno dispositivo USB. Não encontrei o caderno vermelho no laboratório ontem, mas isso estava escondido dentro de um extintor de incêndio. Tem as iniciais da sua mãe. Sofia olhou para o objeto com fascínio e medo. O que tem dentro? Não sei. Está protegido por senha, mas acredito que contenha tudo o que sua mãe descobriu antes do incêndio. Iracema hesitou, como se medisse suas próximas palavras. Sofia, preciso lhe contar algo sobre aquela noite. Algo que talvez ajude a entender o que aconteceu com sua mãe e com minha Júlia. A menina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você estava lá, não estava? Foi você quem me salvou. Iracema assentiu, lágrimas formando-se em seus olhos. Eu trabalhava como auxiliar de limpeza no laboratório. Naquela noite, fiquei até tarde esperando Júlia terminar um experimento com sua mãe. Elas estavam agitadas, discutindo sobre algo que haviam descoberto. Ela engoliu em seco. Então, Débora apareceu. Ela e sua mãe tiveram uma discussão acalorada. Clarice gritou que não era seguro e que precisavam refazer os testes. Sofia sentiu uma pontada de reconhecimento. Aquelas frases povoavam seus pesadelos há anos. Saí para buscar café para elas e, quando voltei, a voz de Iracema falhou. O fogo já havia começado na ala elétrica. Ouvi gritos. Corri para dentro e encontrei você, inconsciente no chão.
Sua mãe estava tentando alcançar algo no armário de segurança, gritando sobre provas e documentos. E Júlia? Sofia quase não conseguia respirar. O rosto de Iracema contorceu-se em dor. Ela tentou ajudar Clarice a salvar os documentos. A última vez que a vi estava correndo para o cofre principal, enquanto eu carregava você para fora. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Quando os bombeiros chegaram, a estrutura do teto havia desabado. Júlia foi levada ao hospital em estado grave. Iracema não precisou terminar a frase. Sofia compreendeu o destino da jovem assistente. Por isso você voltou, concluiu Sofia, apertando a mão da mulher. Para descobrir a verdade. Para honrar o sacrifício de Júlia e de sua mãe, corrigiu Iracema. E para proteger você. Prometi a Júlia, enquanto ela se despedia, que cuidaria de você como se fosse minha própria filha. Um silêncio carregado de emoção envolveu as duas. Sofia processava as revelações, tentando encaixá-las nas peças fragmentadas de suas próprias memórias. Mas por que meu pai nunca mencionou você? Por que ninguém falou sobre Júlia? Seu pai estava em Brasília naquela noite, em uma reunião governamental sobre patentes. Quando chegou, eu já havia sido levada pelos paramédicos. Nas semanas seguintes, enquanto você e sua mãe estavam hospitalizadas, recebi uma visita de Paulo Mendes, o advogado de Débora. Ele me ofereceu uma quantia significativa para esquecer o que havia visto e ouvido. Quando recusei, as ameaças começaram. Sofia sentiu uma raiva crescente. E Débora, como ela conseguiu ficar com meu pai depois disso tudo? Ela estava ao lado dele durante os momentos mais difíceis, apresentando-se como apoio e conforto. Com Clarice em coma e você traumatizada, Ricardo se agarrou à única pessoa que parecia oferecer estabilidade. Iracema suspirou. Além disso, a fundação depende da empresa farmacêutica que ela representa. Um relacionamento conveniente para ambos. A conversa foi interrompida pelo som de passos aproximando-se. Rapidamente, Iracema escondeu o pendrive. E Sofia fingiu estar coletando folhas para um trabalho escolar. Era Carmen, a governanta, com expressão desconfiada. Sofia, sua aula online começa em 10 minutos, anunciou, lançando um olhar reprovador para Iracema. E você? Há roupas para passar. A senhora Mendonça foi específica sobre suas prioridades hoje. Quando se separaram, Iracema sussurrou discretamente. Esta noite, depois que todos dormirem. No meu quarto. Vamos tentar descobrir a senha. O restante do dia transcorreu com uma lentidão agonizante para Sofia. Durante suas aulas online, mal conseguia se concentrar, sua mente fervilhando com as revelações de Iracema. Por volta das 7 da noite, ouviu o som do carro de seu pai chegando. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu o impulso de correr para recebê-lo. Ricardo parecia exausto, mas sorriu genuinamente ao ver a filha descendo as escadas. Você está diferente, observou ele, abraçando-a timidamente. Há uma luz nova em seus olhos. Senti sua falta, respondeu Sofia, surpreendendo a si mesma com a sinceridade. Débora apareceu logo em seguida, beijando o noivo e lançando um olhar calculado para Sofia. Querido, precisamos conversar sobre a visita ao Colégio Santa Clara. Marquei para segunda-feira. Ricardo franziu o senho. Que visita? Não combinamos nada disso. Conversamos sobre isso antes da sua viagem, lembra? Insistiu Débora, seu tom suave contrastando com a tensão em seus olhos. Para Sofia conhecer novas crianças, ter um ambiente mais estruturado. Sofia interveio, com uma coragem que não sabia possuir. Pai, encontrei o relatório médico da mamãe no seu quarto. Ela está melhorando, não está? Pode acordar em breve? Um silêncio tenso caiu sobre o trio. Ricardo olhou de Sofia para Débora, confusão e suspeita em seu olhar. Como você? Começou ele, antes de suspirar profundamente. Sim, há indícios positivos. Mas não queria criar expectativas até termos certeza. Então, por que Débora quer me mandar para longe justamente agora? Questionou Sofia, sua voz trêmula de emoção. A expressão de Ricardo transformou-se em choque. É isso mesmo, Débora? Foi sua ideia? A mulher ajeitou nervosamente o cabelo, tentando manter a compostura. Ricardo, vamos conversar sobre isso em particular. Sofia está confusa, obviamente. Não estou confusa, rebateu a menina, lágrimas nos olhos.
Você quer me afastar da minha mãe, talvez porque tenha algo a esconder sobre o incêndio. A menção ao incêndio fez Ricardo empalidecer. Sofia, do que você está falando? O incêndio foi um acidente terrível, causado por um curto-circuito no sistema elétrico. Foi o que nos fizeram acreditar, respondeu Sofia, lembrando-se das palavras de Iracema. Mas havia pessoas no laboratório naquela noite, pessoas que discutiam sobre algo não ser seguro. Ricardo voltou-se para Débora, que mantinha uma expressão impassível, embora sua palidez atraísse. De onde está vindo tudo isso, Sofia? Perguntou ele, genuinamente confuso. Antes que pudesse responder, Carmen apareceu no topo da escada. Senhora, a senhora Mendonça tem uma ligação urgente da fundação. Dr. Fernando Menezes pede para falar com ela imediatamente. Débora recompôs-se rapidamente. Deve ser sobre os novos investimentos. Com licença. Assim que ela se afastou, Ricardo sentou-se no sofá convidando Sofia a fazer o mesmo. Filha, sei que estes anos têm sido difíceis. Eu mesmo mal consigo processar tudo o que aconteceu. Mas criar teorias conspiratórias não ajuda. O incêndio foi investigado minuciosamente. Por quem, pai? Pelos advogados de Débora. Sofia não reconhecia sua própria ousadia. Você sabia que a filha da Iracema trabalhava com mamãe? Que ela estava no laboratório naquela noite? A expressão de Ricardo mudou completamente. Iracema, a funcionária nova. Ele parecia genuinamente surpreso. O que ela tem a ver com isso? Ela estava lá, pai. Foi quem me salvou do incêndio. E sua filha, Júlia, era assistente de mamãe. Ricardo levantou-se abruptamente, passando as mãos pelo rosto. Isso é impossível. O relatório dos bombeiros indicava que você foi resgatada por eles. E não me recordo de nenhuma assistente chamada Júlia, porque alguém alterou a história, insistiu Sofia. Da mesma forma que estão escondendo a melhora de mamãe tentando me afastar. A conversa foi interrompida pelo retorno de Débora, que trazia um sorriso radiante, embora seus olhos permanecessem frios. Ótimas notícias, anunciou ela. A fundação acaba de receber aprovação para a nova fase de testes. Precisamos comemorar. Ricardo, ainda visivelmente perturbado pela conversa com Sofia, tentou sorrir. Isso é excelente. Falaremos sobre os detalhes amanhã. Estou exausto da viagem. Claro, querido, concordou Débora, lançando um olhar de aviso para Sofia. Amanhã será um novo dia, com novas perspectivas. Naquela noite, Sofia esperou pacientemente que a casa adormecesse. Por volta da meia-noite, deslizou silenciosamente pelo corredor até o anexo dos funcionários. O quarto de Iracema estava no final do corredor, identificado por uma pequena placa improvisada. Bateu suavemente 3 vezes, como haviam combinado. Não houve resposta. Intrigada, Sofia arriscou-se a abrir a porta. O quarto estava vazio, a cama perfeitamente arrumada, como se ninguém tivesse estado ali nas últimas horas. Sobre o travesseiro, encontrou um bilhete escrito às pressas. Sofia, tive que sair urgentemente. Não confie em ninguém. A senha está onde o fogo começou, tão óbvio que ninguém percebeu. Encontre-me no lugar onde as águas curam. O coração de Sofia acelerou. Iracema havia partido, talvez forçada, talvez por precaução. Em uma rápida inspeção, notou que a fotografia de Júlia também havia desaparecido, mas o pendrive estava lá, escondido dentro de um pequeno urso de pelúcia sobre a cômoda. Ouviu passos no corredor e rapidamente escondeu o pendrive no bolso do pijama. A porta abriu-se, revelando Carmen com expressão severa. "O que está fazendo aqui, menina?" perguntou a governanta, cruzando os braços. Sofia improvisou rapidamente. "Tive um pesadelo. Queria conversar com Iracema. Ela sempre me acalma." "Iracema não trabalha mais aqui", respondeu Carmen, seu tom deixando claro que não acreditava na história. "A senhora Mendonça a demitiu esta tarde." Pegou-a remexendo em documentos no escritório. O sangue de Sofia gelou. A acusação era obviamente fabricada. "Isso não é verdade. Iracema jamais faria isso. Não me cabe julgar, apenas informar. E informar que você deve voltar imediatamente para seu quarto antes que a senhora Mendonça descubra esta escapada noturna." Relutantemente, Sofia permitiu-se ser escoltada de volta ao quarto.
Assim que a porta se fechou, retirou o pendrive do bolso, encarando-o como se fosse a chave para um tesouro perigoso. A senha está onde o fogo começou. Tão óbvio que ninguém percebeu. A mensagem de Iracema ecoava em sua mente. Onde exatamente o incêndio havia começado? Segundo seu pai, no sistema elétrico. Mas segundo as lembranças fragmentadas que agora retornavam, havia sido perto do laboratório principal. O que seria tão óbvio que ninguém percebeu? Sofia deitou-se, escondendo o pendrive dentro de sua boneca de pano favorita, aquela que Iracema havia feito para ela. Amanhã, pensou, precisaria encontrar um computador e descobrir o que sua mãe havia escondido tão cuidadosamente. Enquanto isso, a quilômetros dali, na clínica particular onde Clarice Albuquerque permanecia internada, uma enfermeira notava com espanto que a paciente em coma havia escrito algo na palma da mão. Um nome, rabiscado com a ponta de uma caneta. Sofia. Como se mesmo na escuridão do coma, a cientista lutasse para alcançar a filha e revelar a verdade que as cinzas não conseguiram enterrar. A ausência de Iracema pesava sobre Sofia como uma nuvem escura. Durante o café da manhã, a mesa parecia maior e mais fria, com Ricardo absorto em seu tablet, revisando relatórios da fundação, e Débora falando incessantemente sobre a festa de noivado oficial que planejava para o mês seguinte. Estive pensando em um tema amazônico, em homenagem ao trabalho da fundação, dizia ela, enquanto Sofia brincava distraidamente com seu cereal. Algo elegante, mas significativo. Ricardo apenas assentia, seus olhos traindo preocupação. Desde a conversa com Sofia na noite anterior, algo parecia tê-lo perturbado profundamente. Sofia, ele finalmente interrompeu o monólogo de Débora. Depois do café, gostaria de visitar sua mãe. Quer me acompanhar? A pergunta pegou tanto Sofia quanto Débora de surpresa. Mas, Ricardo, você tem aquela reunião com os investidores às 10, protestou Débora, mal conseguindo disfarçar o alarme em sua voz. Posso remarcar, respondeu ele com firmeza incomum. Alguns assuntos são mais importantes que negócios. Os olhos de Sofia iluminaram-se. Era a oportunidade perfeita não apenas para ver sua mãe, mas também para tentar entender o enigma deixado por Iracema. O lugar onde as águas curam poderia ser o hospital? Adoraria, pai, respondeu com entusiasmo genuíno. Débora ajeitou-se na cadeira, visivelmente desconfortável. Nesse caso, gostaria de acompanhá-los. Afinal, em breve seremos oficialmente uma família. A clínica particular onde Clarice estava internada localizava-se em um bairro tranquilo de São Paulo, cercada por jardins meticulosamente cuidados. O edifício moderno de vidro e concreto abrigava alguns dos casos médicos mais complexos do país, com uma ala inteira dedicada a pacientes em estado vegetativo, o chamado Pavilhão das Águas, devido à terapia aquática utilizada na recuperação neurológica. Enquanto caminhavam pelo corredor asséptico em direção ao quarto de Clarice, Sofia observou atentamente cada detalhe, procurando pistas. O lugar onde as águas curam seria realmente ali que deveria encontrar Iracema. O Dr. Fernando Menezes os recebeu à porta do quarto, sua expressão profissional mal escondendo a surpresa ao ver os três juntos. Sr. Albuquerque, que coincidência! Estávamos justamente analisando os novos resultados dos exames da doutora Clarice. Ricardo apertou a mão do médico firmemente. E como ela está, doutor? Sem rodeios, por favor. Fernando hesitou, olhando brevemente para Débora antes de responder. Temos observado atividade cerebral crescente nas últimas semanas. Ainda não é possível fazer afirmações definitivas, mas há sinais promissores de que ela possa estar emergindo do estado atual. Sofia sentiu seu coração acelerar. O relatório que encontrara não mentia. Sua mãe realmente estava melhorando. Podemos vê-la? Perguntou ansiosamente. Claro, respondeu o médico, abrindo a porta do quarto. Apenas peço que mantenham conversas positivas. Estudos recentes mostram que pacientes nessa condição podem perceber mais do que imaginamos. O quarto era amplo e luminoso, com uma janela que oferecia vista para os jardins da clínica. Clarice Albuquerque repousava em uma cama especial,
cercada por equipamentos sofisticados que monitoravam cada aspecto de suas funções vitais. Apesar dos 3 anos em coma, seu rosto mantinha uma serenidade que impressionou Sofia. Os cabelos negros, agora com alguns fios prateados, estavam cuidadosamente penteados sobre o travesseiro. Ricardo aproximou-se primeiro, tomando a mão da esposa entre as suas. "Oi, Clá", disse usando o apelido carinhoso que Sofia não ouvia há anos. "Trouxe alguém especial para te ver." Sofia deu um passo à frente, sentindo uma mistura de emoções tão intensa que mal conseguia respirar. Havia visitado a mãe várias vezes ao longo dos anos, mas desta vez era diferente. Agora havia esperança. "Oi, mãe", sussurrou, tocando suavemente o braço de Clarice. "Estou aqui." Débora manteve-se distante, próxima à porta, trocando olhares significativos com o Dr. Fernando. "Vou buscar um café", anunciou claramente desconfortável. "Doutor, poderia me acompanhar? Tenho algumas dúvidas sobre o tratamento." Quando os dois saíram, Sofia aproveitou o momento a sós com o pai. "Pai, preciso lhe perguntar algo importante", começou sua voz baixa, mas determinada. "Você conheceu alguém chamada Júlia Oliveira? Ela trabalhava com mamãe no laboratório." Ricardo franziu o senho, pensativo. "Júlia", repetiu lentamente. Havia tantos assistentes e estagiários no laboratório de sua mãe. O nome me parece familiar, mas... Ela era filha de Iracema, a funcionária que foi demitida ontem. Um lampejo de reconhecimento passou pelos olhos de Ricardo. "Espere, Iracema, baixa, cabelos cacheados, sotaque nordestino?" Quando Sofia assentiu, ele pareceu genuinamente confuso. "Mas isso é impossível. A Iracema que conheci trabalhava na limpeza do laboratório há anos. Se ela está em nossa casa agora, por que não disse nada?" "Talvez porque alguém a tenha ameaçado", sugeriu Sofia. "Alguém que não queria que a verdade sobre o incêndio viesse à tona." Ricardo parecia cada vez mais perturbado. "Que verdade, Sofia?" "Foi um acidente terrível. O sistema elétrico falhou, causando o incêndio. Os investigadores foram claros sobre isso." "Pai, lembra quando me contou que não estava em casa naquela noite? Que estava em Brasília?" Sofia aproximou-se, abaixando ainda mais a voz. "Quem estava no laboratório com mamãe, então?" Antes que Ricardo pudesse responder, um leve movimento capturou a atenção de ambos. Os dedos de Clarice haviam se movido, quase imperceptivelmente sobre o lençol. "Você viu isso?" sussurrou Sofia emocionada. Ricardo, pálido, assentiu. Apertou o botão de chamada da enfermeira. "Precisamos chamar o Dr. Fernando", disse, sua voz trêmula. Isso nunca aconteceu antes. Enquanto esperavam, Sofia notou algo na mesa de cabeceira. Um caderno de desenhos e alguns lápis, provavelmente deixados por terapeutas ocupacionais que tentavam estimular Clarice. Aproximando-se, viu que havia algo rabiscado na primeira página. Linhas irregulares que, juntas, formavam o que parecia ser um número. "Pai, veja isso", chamou, apontando para o caderno. Ricardo examinou o desenho com perplexidade. "Parece que alguém estava tentando escrever algo", comentou incerto. "Talvez uma das enfermeiras..." "Ou mamãe", completou Sofia, seu coração disparando. "O Dr. Fernando disse que ela está respondendo a estímulos, não foi?" Antes que pudessem explorar mais essa possibilidade, Débora retornou seguida pelo médico. Ambos pareciam tensos. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou Fernando, aproximando-se rapidamente da cama. "Sua mão se moveu", explicou Ricardo. "Foi leve, mas definitivo." O médico examinou os monitores, verificou os sinais vitais de Clarice e fez alguns testes de resposta a estímulos. "Há definitivamente um aumento na atividade cerebral", confirmou ele. "Mas não podemos criar expectativas precipitadas. O caminho para a recuperação, se houver um, será longo e gradual." Débora colocou a mão no ombro de Ricardo em um gesto que parecia confortador, mas Sofia notou a pressão excessiva de seus dedos. "Querido, acho melhor irmos. Você tem aquela reunião importante, lembra?" E Sofia parece cansada. "Quero ficar mais um pouco", protestou a menina. "Por favor, pai." Ricardo parecia dividido, seu olhar alternando entre a filha e a noiva. "Talvez seja mesmo melhor voltarmos mais tarde", concordou finalmente. "O Dr. Fernando nos informará se houver qualquer mudança, não é mesmo, doutor?" O médico assentiu
evitando o olhar intenso de Sofia. Certamente, Sr. Albuquerque. Qualquer alteração, serei o primeiro a comunicar. Relutante, Sofia despediu-se da mãe, sussurrando em seu ouvido. Vou descobrir a verdade, mãe. Prometo. Ao saírem do quarto, Sofia pediu para usar o banheiro, separando-se momentaneamente dos adultos. Em vez de seguir para o toalete, porém, dirigiu-se rapidamente para a área de terapia aquática, o verdadeiro lugar onde as águas curam. O amplo salão com piscinas terapêuticas estava quase vazio àquela hora da manhã. Sofia examinou cada canto, procurando por Iracema ou qualquer sinal deixado por ela. Quando estava prestes a desistir, uma funcionária da limpeza aproximou-se. Você deve ser Sofia, disse a mulher, uma senhora de cabelos grisalhos. Iracema disse que viria. O coração da menina saltou. Você a viu? Onde ela está? A mulher olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas. Ela esteve aqui ontem à noite. Deixou isto para você. Entregou um pequeno envelope. Disse que era urgente. Sofia guardou o envelope rapidamente no bolso. Ela mencionou para onde ia. Apenas disse que estaria em um lugar seguro e que você entenderia a mensagem quando fosse a hora. Sofia agradeceu à mulher e apressou-se a retornar para o saguão, onde seu pai e Débora provavelmente já a esperavam. O envelope queimava em seu bolso, um segredo que precisaria esconder até o momento certo. No caminho de volta à mansão, o silêncio no carro era quase palpável. Ricardo parecia perdido em pensamentos, suas mãos apertando o volante com força desnecessária. Débora mantinha uma conversa artificial sobre planos para a decoração da casa, claramente tentando dissipar a tensão. Sofia observava a paisagem urbana pela janela, sua mente trabalhando freneticamente para conectar as peças do quebra-cabeça. O pendrive escondido em seu quarto, o enigma sobre a senha, o movimento da mão de sua mãe, o bilhete de Iracema ainda não lido. Tudo indicava uma verdade maior que estava prestes a emergir das cinzas do passado. De volta à mansão, Ricardo anunciou que precisava ir à fundação resolver questões urgentes. Voltarei para o jantar, prometeu beijando o topo da cabeça de Sofia. Talvez possamos conversar mais sobre tudo. Assim que ficou sozinha, Sofia correu para seu quarto e trancou a porta. Com mãos trêmulas, abriu o envelope deixado por Iracema. Dentro, havia uma chave antiga e um bilhete escrito às pressas. Sofia, não é seguro permanecer na mansão. Eles descobriram quem sou. A verdade sobre o incêndio está no pendrive. A senha é Amazônia 2021, o nome do projeto de sua mãe e o ano em que tudo aconteceu. O cofre na cabeceira de Clarice guarda o caderno vermelho original. Esta chave o abre. Quando puder, venha para a antiga casa de veraneio dos seus avós em Águas de Lindóia. Tenho provas que podem acordar seu pai para a realidade. Cuidado com Débora e o médico. Não confie em ninguém. Iracema. O coração de Sofia acelerou. Precisava de um computador para acessar o pendrive. Mas como faria isso sem ser descoberta? Os dispositivos da casa certamente eram monitorados por Débora. A solução veio inesperadamente quando Carmen bateu à sua porta. Sofia, sua aula online de piano começa em 15 minutos. O notebook está preparado na sala de música. A aula de piano havia esquecido completamente. Era sua chance de usar um computador sem levantar suspeitas. No horário marcado, Sofia dirigiu-se à sala de música, o pendrive escondido na manga de sua blusa. Enquanto aguardava a conexão com o professor, inseriu discretamente o dispositivo USB na lateral do notebook. Uma pasta protegida apareceu na tela, solicitando uma senha. Com dedos hesitantes, Sofia digitou Amazônia 2021. A pasta abriu-se, revelando dezenas de arquivos, relatórios científicos, fórmulas químicas, e-mails e, o mais importante, um diário digital datado dos 3 meses anteriores ao incêndio. Sofia clicou neste último, seus olhos percorrendo rapidamente as entradas. 12 de janeiro de 2021. Finalmente conseguimos isolar o composto ativo da planta amazônica. Os resultados são promissores, mas precisamos de mais testes antes de avançar para ensaios clínicos. Débora pressiona por resultados imediatos, mas Júlia e eu concordamos que seria irresponsável. 28 de janeiro de 2021.
Algo estranho está acontecendo. Alguns dados dos testes preliminares foram alterados nos registros oficiais. Confrontei Débora, que sugeriu um erro de digitação. Vou manter backups separados de tudo a partir de agora. 15 de fevereiro de 2021. Descobrimos efeitos colaterais graves em doses mais elevadas do composto. Recomendei interromper o avanço para testes em humanos, até resolvermos isso. Débora ficou furiosa, mencionou prazos com investidores e ameaçou cortar o financiamento. Ricardo está em Brasília, negociando patentes. Quando voltar, precisamos conversar seriamente. A última entrada era de 17 de fevereiro de 2021, o dia do incêndio. Júlia encontrou provas de adulteração deliberada nos resultados enviados à Anvisa. Os riscos do medicamento foram minimizados e os benefícios exagerados. Confrontei Débora hoje pela manhã. Ela negou inicialmente, depois admitiu, justificando que alguns sacrifícios são necessários para o progresso. Ameacei denunciar tudo às autoridades. Esta noite, Júlia e eu vamos reunir toda a documentação para entregar ao Ministério da Saúde amanhã. O cofre no laboratório não é mais seguro. Transferi tudo para o cofre pessoal no meu quarto. Ricardo saberá o que fazer quando retornar de Brasília. Espero que entenda que isto é maior que nós, maior que a empresa. Trata-se de vidas em risco. Sofia sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. As palavras de sua mãe, escritas horas antes da tragédia, revelavam uma coragem e integridade que apenas reforçavam a admiração que sempre sentira por ela. A voz do professor de piano através dos fones de ouvido assustou-a. Sofia, está me ouvindo? Podemos começar rapidamente. Ela fechou os arquivos e removeu o pendrive, escondendo-o novamente. Sim, professor. Desculpe o atraso. Durante a aula, seus dedos moviam-se mecanicamente pelas teclas virtuais do piano digital, mas sua mente estava a quilômetros dali, processando tudo o que descobrira. Sua mãe havia encontrado problemas graves com o medicamento que estavam desenvolvendo. Débora, representando a empresa farmacêutica, havia falsificado resultados. E na noite do incêndio, Clarice e Júlia estavam prestes a denunciar tudo. O incêndio não fora acidental. Fora uma tentativa desesperada de destruir provas e silenciar denunciantes. Assim que a aula terminou, Sofia correu de volta ao seu quarto, o peso da verdade recém-descoberta quase insuportável. Precisava encontrar uma forma de chegar até Águas de Lindóia, onde Iracema a esperava. E precisava visitar sua mãe novamente, para encontrar o cofre e o caderno vermelho original. Mas antes que pudesse elaborar um plano, ouviu vozes alteradas vindas do andar de baixo. Seu pai havia retornado mais cedo que o previsto e parecia estar discutindo acaloradamente com alguém. Sofia aproximou-se silenciosamente da escada, escondendo-se para ouvir. Como pôde fazer isso? A voz de Ricardo tremia de raiva. Falsificar resultados de testes clínicos? Pessoas poderiam ter morrido. Você não entende. A voz de Débora era fria e controlada. Aquele medicamento representava bilhões em potencial de mercado. Alguns efeitos colaterais seriam ajustados na fase seguinte. Efeitos colaterais? Estamos falando de insuficiência hepática aguda. E você sabia disso desde o início. Sofia cobriu a boca para sufocar um suspiro. Seu pai havia descoberto a verdade. Quem lhe contou isso? Débora exigiu saber. Foi aquela faxineira, não foi? Iracema Oliveira. Ou devo dizer, a mãe da assistente que não conseguiu manter a boca fechada. Foi o Dr. Fernando, respondeu Ricardo. Aparentemente, ele não consegue mais viver com a culpa. Confessou tudo esta tarde. Como você o pressionou a alterar os relatórios médicos de Clarice para mantê-la sedada, como ajudou a encobrir a verdadeira causa do incêndio? O Fernando sempre foi fraco, desdenhou Débora. O que pretende fazer agora, Ricardo? Me denunciar? Destruir tudo o que construímos? A fundação depende da minha empresa. Sem nosso financiamento, o tratamento de Clarice acaba. Isso é uma ameaça? É a realidade. Você tem muito a perder, Ricardo. Pense em Sofia, na sua reputação. A menina não precisou ouvir mais. Recuou silenciosamente, seu coração martelando. Precisava agir rapidamente. Seu pai finalmente estava vendo a verdade.
mas Débora ainda tinha poder suficiente para manipulá-lo. Em seu quarto, Sofia pegou uma pequena mochila e colocou dentro o essencial: o pendrive, a chave do cofre, algumas mudas de roupa e a boneca de pano feita por Iracema. Abriu a janela e olhou para baixo. O antigo carvalho oferecia galhos que poderiam servir como escada natural até o jardim. Enquanto se preparava para a fuga mais importante de sua vida, Sofia pensou em sua mãe, lutando para emergir do coma, e em Iracema, arriscando tudo para honrar a memória da filha e protegê-la. Duas mulheres corajosas cuja força agora corria em suas próprias veias. Com uma determinação que jamais havia sentido antes, Sofia sussurrou para si mesma: é hora de terminar o que elas começaram. A descida pelo antigo carvalho foi mais difícil do que Sofia havia imaginado. Seus dedos pequenos agarravam-se aos galhos irregulares, enquanto tentava ignorar a altura que a separava do chão. As cicatrizes em seu rosto ardiam com o esforço, como se despertassem junto com sua coragem. Quando finalmente tocou o gramado úmido do jardim, a noite já havia tomado conta da cidade. As luzes da mansão projetavam sombras alongadas sobre o terreno, criando um labirinto de escuridão que Sofia precisava navegar para alcançar os portões. O som da discussão entre seu pai e Débora ainda ecoava em seus ouvidos, alimentando sua determinação. Seguindo o muro lateral, Sofia chegou até uma pequena porta de serviço, normalmente usada pelos jardineiros. Para sua surpresa, a porta estava destrancada, como se alguém houvesse previsto sua fuga. Talvez um último gesto de Iracema antes de partir, a rua deserta proporcionou o anonimato que precisava. Sofia puxou o capuz do moletom para cobrir parcialmente seu rosto marcado e caminhou rapidamente em direção à avenida principal, onde poderia encontrar um táxi. O dinheiro que economizara de presentes de aniversário e Natal durante anos seria finalmente útil. Clínica São Lucas, por favor, indicou ao motorista, que finalmente parou para ela, inventando uma história sobre visitar a avó doente para justificar sua jornada solitária. Durante o trajeto, Sofia calculava mentalmente seus próximos passos. Precisava recuperar o caderno vermelho do cofre no quarto de sua mãe e depois encontrar uma forma de chegar a Águas de Lindóia, onde Iracema a esperava com as provas finais. A clínica parecia diferente à noite, mais silenciosa, mais misteriosa. Sofia aproveitou a troca de turno dos enfermeiros para deslizar pelo corredor sem ser notada, lembrando-se do caminho para o quarto de sua mãe como se tivesse um mapa gravado na memória. A porta estava entreaberta e apenas uma luz suave iluminava o quarto. Sofia entrou silenciosamente, seu coração acelerando ao ver sua mãe adormecida, conectada aos equipamentos que monitoravam seus sinais vitais. Aproximou-se da cama e segurou gentilmente a mão de Clarice. "Oi, mãe", sussurrou. "Vim buscar o que você escondeu. Vou terminar o que você e Júlia começaram." Sofia examinou o quarto procurando algo que pudesse ser um cofre. A cabeceira mencionada por Iracema era uma estrutura embutida na parede, com pequenas gavetas e compartimentos para medicamentos e objetos pessoais. Depois de alguns minutos de busca silenciosa, encontrou um painel que parecia ligeiramente diferente dos demais. Quando pressionou levemente, ele se moveu, revelando uma pequena porta com fechadura. A chave deixada por Iracema encaixou-se perfeitamente. Com um clique suave, o cofre abriu, revelando seu conteúdo. O famoso caderno vermelho de capa desgastada, algumas fotografias e um pequeno pendrive diferente do que já possuía. "Achei", murmurou Sofia, sentindo o peso da descoberta. Quando estava prestes a fechar o cofre, notou um movimento sutil. Os dedos de sua mãe haviam se contraído levemente sobre o lençol. Em seguida, para seu espanto absoluto, os olhos de Clarice se abriram. Apenas uma fresta, mas o suficiente para que seus olhares se encontrassem pela primeira vez em 3 anos. "Mãe", Sofia mal conseguia respirar, aproximando-se rapidamente. "Você está acordada?" Os lábios de Clarice moveram-se ligeiramente, sem emitir som. Parecia estar tentando dizer algo com enorme esforço. Sofia inclinou-se, tentando entender. "Peco perigo", sussurrou Clarice, sua voz quase inaudível após anos sem uso. "Deb",
Débora! Uma onda de emoções tomou conta de Sofia. Alegria, medo, esperança, tudo misturado. Sua mãe estava despertando e sua primeira palavra era um aviso. Eu sei, mãe, respondeu apertando sua mão gentilmente. Descobri tudo. O medicamento adulterado, o incêndio, as ameaças. Estou indo encontrar Iracema. Ela tem as últimas provas. Os olhos de Clarice se arregalaram levemente ao ouvir o nome, e ela conseguiu fazer um pequeno movimento afirmativo com a cabeça. A comunicação silenciosa entre mãe e filha transcendia a necessidade de palavras completas. Vou chamar o médico, dizer que você acordou. Sofia começou a se afastar, mas a mão fraca de Clarice apertou a sua, detendo-a. Não. Confie. Sussurrou a cientista, o esforço evidente em cada sílaba. Fernando. Envolvido, Sofia assentiu, compreendendo. O Dr. Fernando poderia ter confessado a verdade a Ricardo, mas isso não significava que era confiável. Ele ainda poderia estar sob a influência de Débora. Vou trazer papai aqui, prometeu, guardando o caderno e o pendrive em sua mochila. Ele precisa ver você acordada. Precisa ouvir a verdade de você. Um ruído no corredor alertou Sofia. Vozes se aproximando. Reconheceu imediatamente o tom autoritário de Débora. Não havia tempo para fugir. Esconda-se, sussurrou Clarice, seus olhos indicando o banheiro anexo ao quarto. Sofia mal teve tempo de se esconder antes que a porta se abrisse completamente, revelando Débora acompanhada pelo Dr. Fernando. Precisamos aumentar a sedação, dizia Débora, sua voz cortante. Ricardo está fora de controle, fazendo acusações absurdas. Se Clarice acordar agora e confirmar qualquer parte dessa história, já expliquei os riscos de alterar o protocolo medicamentoso, respondeu o médico, visivelmente desconfortável. Além disso, confessei tudo a Ricardo. Acabou, Débora. Nada acabou, rebateu ela furiosa. Você tem tanto a perder quanto eu. Ou esqueceu quem assinou os laudos falsos? Do seu esconderijo, Sofia observava pela fresta da porta do banheiro, seu coração martelando tão forte que temia ser ouvida. Débora aproximou-se da cama de Clarice, examinando-a friamente. De qualquer forma, ela continua na mesma. Uma bela adormecida que nunca mais... Débora parou abruptamente, inclinando-se para examinar o rosto de Clarice. Espere. Seus olhos... Eles se moveram. Dr. Fernando aproximou-se rapidamente, verificando os sinais vitais nos monitores. Meu Deus, murmurou ele, genuinamente surpreso. A atividade cerebral está aumentando significativamente. Ela está emergindo do coma. O pânico tomou conta de Débora. Faça alguma coisa, ela não pode acordar agora. Não posso medicar uma paciente contra o protocolo só porque você ordena, rebateu o médico, finalmente encontrando coragem para enfrentar a mulher. Isso acaba aqui, Débora. Já destruímos evidências suficientes, já manipulamos resultados demais. Estou farto de ser seu cúmplice. A expressão de Débora transformou-se em algo irreconhecível, uma máscara de fúria e desespero. Você acha que pode simplesmente sair dessa situação? Que pode me trair assim? Sua voz tremia de raiva. Sem mim, você não seria nada. Eu construí sua carreira, Fernando, e quase destruiu minha consciência no processo, respondeu ele, afastando-se. Vou chamar Ricardo agora mesmo. Ele merece saber que a esposa está acordando. Antes que pudesse alcançar a porta, Débora agarrou seu braço com força surpreendente. Não vai a lugar nenhum. Sofia observava a cena com um horror crescente. A situação estava escalando para algo perigoso. Precisava intervir. Mas como? Seu olhar caiu sobre o telefone de emergência na parede do banheiro. Uma ideia formou-se instantaneamente. Com dedos trêmulos, discou o número do celular de seu pai, que sabia de cor. Para seu alívio, Ricardo atendeu no primeiro toque. Sofia, onde você está? Estamos todos procurando por você. Pai, sussurrou, tentando não ser ouvida por Débora. Estou no hospital. Mãe está acordando. Débora está aqui com o Dr. Fernando tentando impedir. Venha rápido, estou a caminho, respondeu Ricardo, a urgência evidente em sua voz. Não saia daí. E Sofia? Fique longe de Débora. Desligando o telefone,
Sofia precisava decidir o próximo passo. Não podia ficar escondida enquanto Débora possivelmente faria algo contra sua mãe ou o médico. Respirando fundo, abriu a porta do banheiro. Já chega, Débora, anunciou, surpreendendo a todos com sua presença. Acabou. A madrasta virou-se, momentaneamente atordoada. Sofia, o que está fazendo aqui? Seu olhar alternava entre a menina e os objetos em sua mochila aberta, reconhecendo o caderno vermelho. O que é isso? O que você pegou? A verdade, respondeu Sofia, com uma confiança que nunca havia sentido antes. O caderno da minha mãe, com todas as anotações originais sobre o medicamento. As provas que você tentou destruir no incêndio. O rosto de Débora empalideceu. Você não sabe do que está falando, menina. Isso é assunto de adultos, coisas que você não entenderia. Entendo perfeitamente, rebateu Sofia. Você falsificou resultados de testes para um medicamento perigoso. Quando minha mãe e Júlia descobriram, você provocou o incêndio para destruir as provas. E desde então, manteve minha mãe sedada para que ela nunca pudesse contar a verdade. O Dr. Fernando parecia chocado com a lucidez e conhecimento da menina. Como você sabe tudo isso? Iracema me contou parte. O resto descobri nos arquivos que minha mãe escondeu. Sofia mantinha distância segura de Débora. Meu pai já sabe de tudo. Está a caminho. A menção a Ricardo pareceu despertar algo em Débora. Seu rosto transformou-se, assumindo uma expressão quase maternal. Sofia, querida, você está confusa. Esse incêndio foi traumático para todos nós. Sua memória criou uma versão distorcida dos fatos. Aproximou-se lentamente. Venha, vamos para casa. Seu pai deve estar preocupado. Não se aproxime, alertou Sofia, recuando. Meu pai sabe a verdade. Foi o Dr. Fernando quem contou a ele hoje. Débora lançou um olhar fulminante para o médico. Você, traidor. Depois de tudo o que fiz por você. Fiz o que deveria ter feito há muito tempo, respondeu Fernando, posicionando-se protetoramente entre Débora e a cama de Clarice. Chegue perto da paciente e chamarei segurança. A situação parecia prestes a explodir quando a porta do quarto abriu-se abruptamente, revelando Ricardo ofegante e com expressão determinada. Seus olhos percorreram rapidamente a cena. Sofia encurralada em um canto, Fernando protegendo Clarice, e Débora no centro como uma predadora acuada. Sofia! Exclamou Ricardo, correndo para abraçar a filha. Você está bem? Estou, pai, respondeu ela, sentindo-se finalmente segura. Mas o mais importante, mamãe acordou. Ela falou comigo. Ricardo voltou-se para a cama, onde, para sua surpresa e emoção, os olhos de Clarice estavam abertos, observando a cena com lucidez crescente. Clá! Sussurrou ele, aproximando-se cautelosamente, como se temesse estar sonhando. Ricardo. A voz de Clarice era quase inaudível, mas inconfundivelmente real. O empresário caiu de joelhos ao lado da cama, tomando a mão da esposa entre as suas, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Perdão, murmurou ele, por não ver a verdade, por não proteger você e Sofia. Débora observava a cena com crescente desespero, percebendo que seu império de mentiras desmoronava diante de seus olhos. Num movimento súbito, agarrou a bolsa de Sofia. Isso me pertence, gritou, tentando recuperar o caderno vermelho. Na confusão que se seguiu, Débora conseguiu pegar o caderno e correu para a porta. Sofia, impulsionada por uma coragem que não sabia possuir, perseguiu a madrasta pelo corredor. Pare! Gritou enquanto Débora descia rapidamente as escadas de emergência. A perseguição continuou até chegarem ao terraço do hospital, um amplo espaço aberto onde helicópteros ocasionalmente pousavam para transportar pacientes. A chuva fina que caía tornava o piso escorregadio, aumentando o perigo da situação. Débora correu até a borda do terraço, olhando para o abismo de 10 andares que a separava do chão. Não se aproxime, advertiu, segurando o caderno perigosamente sobre o vazio. Um passo e todas as provas desaparecem. Sofia parou, mantendo distância. Não importa mais, Débora, temos cópias digitais de tudo. Mamãe está acordada e pode testemunhar. Acabou. A expressão de Débora oscilava entre fúria e desespero. Você não entende o que está em jogo, menina.
Esse medicamento representava bilhões. Eu seria reconhecida mundialmente. Alguns efeitos colaterais são inevitáveis no desenvolvimento de qualquer droga. Efeitos colaterais? Sofia não conseguia acreditar no que ouvia. Pessoas poderiam ter morrido. Você quase matou minha mãe. E Júlia era fraca, como sua mãe, interrompeu Débora, amargamente. Sempre com essa ética científica absurda, essa preocupação exagerada com protocolos. Ciência avança com riscos, com ousadia. Ciência avança com verdade, rebateu Sofia. Foi o que minha mãe sempre defendeu. Débora recuou mais alguns passos, perigosamente próxima da borda do terraço. A verdade é relativa, Sofia. E você é muito jovem para entender como o mundo realmente funciona. Nesse momento, Ricardo e o Dr. Fernando alcançaram o terraço, seguidos por 2 seguranças do hospital. Débora, afaste-se da borda, pediu Ricardo, aproximando-se cautelosamente. Vamos resolver isso civilizadamente. A mulher riu, um som frio e sem humor. Civilizadamente? Como você foi civilizado ao me acusar hoje? Como Clarice foi civilizada ao ameaçar destruir tudo pelo que trabalhamos? O que trabalhamos para construir era baseado em honestidade e ciência verdadeira, respondeu Ricardo. Não em falsificações e ganância. A chuva intensificava-se, tornando a situação cada vez mais perigosa. Débora, em seu desespero, deu mais um passo para trás, não percebendo o quão próxima estava do abismo. Não me julgue, Ricardo. Você desfrutou dos benefícios, da fama, do dinheiro que minha empresa trouxe para a fundação. Suas mãos não estão tão limpas quanto pensa. Um movimento brusco fez com que Débora perdesse momentaneamente o equilíbrio. Seu pé escorregou na borda molhada e, por um instante terrível, ela balançou sobre o vazio, seus braços agitando-se em busca de apoio. Sofia, num impulso que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma, correu em direção a Débora, estendendo a mão para ela. "Segure minha mão!" gritou, ignorando o perigo. Débora hesitou por um segundo, o choque estampado em seu rosto. Então, num último momento de humanidade, agarrou a mão estendida de Sofia. Ricardo e Fernando correram para ajudar, puxando-as para longe da borda perigosa. Quando Débora estava finalmente segura no chão, Sofia pôde ver algo que nunca havia percebido antes. Por trás da máscara de perfeição e dureza, havia uma mulher quebrada e assustada, cujas ambições haviam consumido sua humanidade. "Por quê?" perguntou Débora, confusa. "Por que me salvou depois de tudo o que fiz?" Sofia olhou para as próprias cicatrizes refletidas numa poça d'água. "Porque algumas cicatrizes nos ensinam compaixão", respondeu simplesmente. "E porque justiça não significa vingança." Os seguranças aproximaram-se, assumindo o controle da situação. Débora entregou o caderno vermelho a Sofia, um gesto silencioso de rendição. Enquanto era levada para dentro, lançou um último olhar para Ricardo e Sofia, não mais ameaçador, apenas profundamente cansado. "O que acontece agora?" perguntou Sofia ao pai enquanto voltavam para o quarto de Clarice. Ricardo suspirou, seu braço protetor em volta dos ombros da filha. "Muitas coisas vão mudar. Haverá investigações, processos legais, reestruturação da fundação. Mas o mais importante," ele sorriu suavemente, "é que vamos reconstruir nossa família, um dia de cada vez." No quarto, encontraram Clarice mais desperta, conseguindo formar frases curtas, mas coerentes. Seus olhos brilharam ao ver Sofia e Ricardo retornando. "Minha corajosa", sussurrou ela, estendendo a mão para a filha. "Sabia que encontraria a verdade." Sofia sentou-se na beira da cama, mostrando o caderno vermelho. "Encontrei, mãe. E ainda tem mais. Iracema nos espera em Águas de Lindóia com as últimas provas." Ricardo parecia confuso. "Iracema? A funcionária que Débora demitiu? O que ela tem a ver com isso?" Sofia e Clarice trocaram um olhar cúmplice. "Ela era mãe de Júlia, minha assistente", explicou Clarice, pausando frequentemente para recuperar o fôlego. "Estava no laboratório na noite do incêndio. Salvou Sofia." A realização atingiu Ricardo como uma onda. Todo esse tempo, ela estava perto de nós para proteger Sofia e para honrar a memória da filha, completou Sofia. "Precisamos encontrá-la agora.
Ela tem medo de voltar à mansão enquanto não souber que está segura. 2 semanas depois, a antiga casa de veraneio dos avós de Sofia, em Águas de Lindóia, tornava-se o cenário de um reencontro emocionante. A propriedade, abandonada anos após o falecimento dos pais de Ricardo, agora ganhava nova vida com a presença da família reunida. Clarice, ainda em recuperação, mas surpreendentemente forte para alguém que passara 3 anos em coma, estava sentada em uma cadeira de rodas no amplo terraço que oferecia vista para o vale. Sofia permanecia ao seu lado, como fizera constantemente desde que a mãe recebera alta hospitalar. Ricardo caminhava nervosamente pelo jardim, verificando repetidamente o relógio. "Você tem certeza de que ela virá?" perguntou, pela 3ª vez naquela tarde. Sofia sorriu pacientemente. "Tenho. Falei com ela ontem por telefone. Disse que tinha algumas coisas para resolver, mas que estaria aqui hoje." Como se conjurada por suas palavras, um táxi aproximou-se pelo caminho de terra que levava à propriedade. Dele desceu Iracema, carregando uma pequena mala e uma pasta volumosa. Seu rosto iluminou-se ao ver a família reunida. O encontro foi carregado de emoção. Iracema e Clarice abraçaram-se longamente, unidas pela dor compartilhada e pela luta por justiça. Sofia juntou-se ao abraço, formando um círculo que simbolizava o fechamento de um ciclo doloroso. "Obrigada por cuidar da minha pequena", disse Clarice, segurando as mãos de Iracema. "Júlia teria orgulho de você." Iracema sorriu entre lágrimas. "E de você também, Clarice. Conseguimos o que elas queriam." A verdade veio à tona. Ricardo aproximou-se hesitante e claramente emocionado. "Nunca poderei agradecer o suficiente pelo que fez por minha família, Iracema. Não apenas por salvar Sofia do incêndio, mas por persistir quando todos desistiram." A mulher assentiu, aceitando o agradecimento com a dignidade que sempre a caracterizara. "Trouxe os últimos documentos", disse ela, entregando a pasta a Ricardo. "E-mails, registros alterados, provas de que Débora não agiu sozinha. A empresa farmacêutica inteira estava envolvida na fraude." Enquanto os adultos conversavam sobre os processos legais em andamento, Sofia afastou-se um pouco, caminhando até a beira do terraço. Dali podia contemplar a pequena cidade ao longe, suas luzes começando a brilhar no crepúsculo. Sentiu uma presença ao seu lado, Iracema, com seu sorriso gentil. "No que está pensando, pequena?" Sofia refletiu por um momento em como tudo parece diferente agora, como se estivesse vendo o mundo através de uma janela limpa pela primeira vez. Iracema assentiu, compreendendo. "As cicatrizes nos mudam, Sofia. Às vezes nos endurecem, às vezes nos abrem para uma compaixão maior. Como quando salvei Débora no terraço", comentou a menina, recordando o momento crucial. "Não pensei, apenas agi. Foi seu coração mostrando que você é maior que a dor que sofreu", respondeu Iracema. "Essa é a verdadeira cura." Elas permaneceram em silêncio por alguns instantes, absorvendo a tranquilidade do entardecer. "O que vai acontecer agora?" perguntou Sofia finalmente. "Muita coisa boa", respondeu Iracema, sorrindo. "Sua mãe continuará se recuperando. A fundação será reestruturada para realmente servir ao seu propósito original. E quanto a você, quanto a mim, você pode finalmente ser apenas Sofia. Não a menina com cicatrizes, não a filha do empresário, não a vítima de uma tragédia. Apenas Sofia com toda sua coragem e bondade." A menina sorriu, sentindo o peso dos últimos 3 anos finalmente se dissipando. "E você, Sema? Vai ficar conosco?" Iracema abraçou-a pelos ombros. "Se me quiserem por perto, não há lugar onde preferiria estar." Ricardo aproximou-se, trazendo Clarice em sua cadeira de rodas. "Na verdade, Iracema, temos uma proposta para você", começou ele. "Estamos reformulando a fundação. Não será mais focada apenas em tratamentos para pacientes em coma, mas também em garantir ética nas pesquisas farmacêuticas. Gostaríamos que você dirigisse o setor de supervisão ética, em honra a Júlia." Iracema parecia sem palavras, emocionada demais para responder imediatamente. "Não sou cientista como Júlia era", disse finalmente. "Mas tenho o coração e a integridade que o mundo científico precisa", respondeu Clarice. "Além disso, ninguém melhor para garantir que o que aconteceu conosco não se repita com outras famílias." A noite caiu completamente,
envolvendo a casa em um manto de estrelas. As 4 pessoas permaneceram no terraço, conversando sobre planos futuros, recordando memórias e, mais importante, celebrando a chance de um novo começo. Semanas mais tarde, a imprensa brasileira foi tomada pela história extraordinária. Cientista acorda após 3 anos em coma e expõe fraude farmacêutica. Empresário reforma fundação e dedica-se à ética na ciência. Menina de 10 anos e ex-faxineira heroínas na descoberta da verdade. A Fundação Clarice Albuquerque transformou-se no maior centro independente de verificação ética de pesquisas médicas da América Latina. Um novo prédio foi inaugurado, batizado de Centro Júlia Oliveira para a Ética Científica. Débora Mendonça e os executivos da empresa farmacêutica enfrentavam processos por fraude, falsificação de resultados e negligência criminal. O medicamento fraudulento nunca chegou ao mercado, potencialmente salvando inúmeras vidas. Ricardo vendeu sua participação na empresa farmacêutica e dedicou-se integralmente à fundação e à família, que quase perdera. Clarice, embora ainda enfrentasse desafios na recuperação física, voltou gradualmente às atividades científicas, agora com foco em transparência e segurança de medicamentos. Sofia retornou à escola, finalmente pronta para reconectar-se com outras crianças de sua idade. Suas cicatrizes, antes motivo de isolamento, tornaram-se símbolos de uma história de coragem que inspirava outros. E Iracema, antes invisível nos corredores da mansão, agora comandava uma equipe de pesquisadores e advogados dedicados a garantir que a ciência servisse à vida, não ao lucro. Em sua mesa, 2 fotografias lado a lado, Júlia em sua formatura e Sofia no dia da reinauguração da fundação. 2 jovens cujas vidas se entrelaçaram através do fogo e da verdade. Na nova casa da família, uma mansão menor, mas infinitamente mais acolhedora em Campos do Jordão, Sofia e Iracema cultivavam um jardim de ervas medicinais, continuando de forma simbólica o trabalho de Clarice e Júlia. Em uma tarde ensolarada, enquanto plantavam novas mudas, Sofia refletiu. Sabe, Sema, às vezes penso que o fogo que quase nos destruiu acabou sendo o que nos salvou. Se não fosse por ele, nunca teríamos descoberto a verdade. Nunca teríamos encontrado você. Iracema sorriu, ajeitando o chapéu de palha que a protegia do sol. O fogo tem esse poder, pequena. Destrói, mas também purifica. Revela o que é verdadeiramente importante. Como disse aquela mensagem que deixei para você, o fogo revela o que o ouro tenta esconder. Sofia assentiu, observando as pequenas plantas que começavam a crescer, frágeis mas determinadas. Como nossas cicatrizes, completou. Elas mostram onde fomos feridos, mas também onde nos tornamos mais fortes. Naquela noite, durante o jantar em família, Clarice levantou um brinde. A verdade que, como o fogo, pode ser dolorosa, mas sempre ilumina o caminho. E a família, acrescentou Ricardo, olhando com carinho para as 3 mulheres em sua vida, que encontramos não apenas no sangue, mas nas batalhas que lutamos juntos. Enquanto observava os rostos sorridentes ao seu redor, Sofia sentiu uma paz que não experimentava desde antes do incêndio. As cicatrizes em seu rosto já não pareciam tão importantes. Eram apenas marcas de uma jornada extraordinária. Uma jornada que começara nas cinzas da destruição e terminara no jardim fértil do recomeço. Porque, às vezes, as maiores heroínas não usam capas, usam cicatrizes, coragem e a determinação inabalável de fazer a verdade brilhar, mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar para mantê-la nas sombras. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Sofia, Iracema e Clarice tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes e emocionantes. Encontrem-na aqui, clicando no link à sua esquerda. Se esta história de coragem, verdade e renascimento tocou sua alma, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Diariamente trazemos novas histórias que exploram a complexidade da vida e o poder da resiliência humana. Compartilhem nos comentários quais momentos mais emocionaram vocês nesta jornada de Sofia e sua família. Estamos ansiosos para ler suas impressões
e continuar emocionando vocês com nossas narrativas.